Bem-vindo ao Bicho da Contos. A chuva caía em grossos aguaceiros na noite em que o mundo mudou para Luana Oliveira. Com 10 anos enrolada no banco de trás do carro com seu livro favorito, ela não tinha ideia de que a simples volta para casa após a aula de piano se tornaria a linha divisória entre antes e depois. Os faróis do caminhão que vinha em sentido contrário, o ranger dos pneus, o movimento brusco quando seu pai desviou da estrada e caiu no barranco abaixo. Esses fragmentos assombrariam seus sonhos por meses. O carro tinha mergulhado no rio Salgueiro, o rio que serpenteava pela pequena Vila das Águas como uma fita prateada, e embora Luana tivesse sido retirada dos destroços inconsciente, mas viva, seu pai não teve a mesma sorte. Quando Luana acordou no hospital 3 dias depois, não lembrava de nada, nem do acidente, nem do rosto de seu pai naqueles momentos finais, nem mesmo de seu próprio nome. Os médicos chamaram isso de amnésia dissociativa, um mecanismo de defesa psicológico contra o trauma. Sua mãe, Isabel, sentava-se ao lado de sua cama com os olhos vermelhos, apresentando-se repetidamente para sua filha, que a olhava com a confusão de uma estranha. 6 meses depois, Luana ainda se assustava com barulhos altos, ainda acordava gritando de pesadelos que não conseguia recordar e continuava se recusando a se aproximar de qualquer tipo de água. A mera visão de um copo cheio de líquido podia provocar nela um ataque de pânico. Sua mãe tentara de tudo: terapia, grupos de apoio, até mesmo mudar para uma casa nova mais distante do rio. Mas nada parecia alcançar a menina assustada, que substituíra sua filha vibrante e curiosa. Foi durante uma sessão particularmente difícil com a doutora Almeida, sua especialista em trauma, que a ideia surgiu. Luana, você já considerou um animal de terapia? Perguntou a doutora Almeida gentilmente, observando enquanto Luana nervosamente torcia a barra da camiseta. Às vezes, se conectar com um animal pode ajudar onde as conexões humanas parecem esmagadoras demais. Luana balançou a cabeça sem olhar para cima. Não gosto de cachorros, são barulhentos. Nem todos os cachorros, argumentou a doutora Almeida. Alguns são treinados especificamente para ajudar crianças que sofreram trauma. São calmos, gentis e conseguem sentir quando você está se sentindo ansiosa antes mesmo que você perceba. Luana permaneceu em silêncio, mas a semente havia sido plantada. 2 semanas depois, Isabel Oliveira estava com sua filha no abrigo de animais local, ambas hesitantes. Luana segurava a mão de sua mãe, seus olhos examinando as baias com apreensão. Os latidos eram avassaladores, os cheiros eram desconhecidos e desagradáveis. Ela estava pronta para se virar e sair quando algo chamou sua atenção. No canto mais distante do abrigo, longe dos cachorros mais energéticos que disputavam a atenção, estava sentado um Golden Retriever. Ele não pulava nem latia como os outros. Em vez disso, observava os visitantes com olhos calmos e inteligentes. Quando o olhar de Luana encontrou o dele, ele não se lançou para frente animadamente, mas simplesmente inclinou a cabeça, como se a estivesse estudando. Havia algo em sua expressão, compreensão talvez, que fez Luana dar um passo hesitante para frente. Esse é o Toby, disse a voluntária do abrigo seguindo seu olhar. Ele veio para cá há cerca de 6 meses, alguma família não pôde mais cuidar dele. Ele passou pelo nosso programa de treinamento para cães de terapia e está pronto para seu lar para sempre, mas ele é um pouco seletivo. Seletivo? Perguntou Isabel. A voluntária assentiu. Ele recusou várias famílias potenciais. Parece saber com quem deve ficar. Gostaria de conhecê-lo? Luana surpreendeu a si mesma ao assentir. A voluntária abriu a baia e Toby saiu lentamente, seus movimentos deliberados e calmos. Ele se aproximou de Luana com cautela, cheirando o ar antes de colocar suavemente o queixo no joelho dela. Luana ficou paralisada, mas quando não se afastou, Toby olhou para ela com olhos castanhos calorosos, que pareciam dizer: "Eu entendo, estou aqui." Sem pensar, Luana estendeu a mão e tocou seu pelo macio. Uma calma estranha a envolveu, a primeira que sentira em meses. Pela primeira vez desde o acidente, ela não sentiu o aperto familiar no peito. "Podemos levá-lo para casa?" sussurrou Luana, a primeira frase completa que pronunciara em semanas. Toby tornou-se uma presença constante na vida de Luana a partir daquele momento. Ele dormia aos pés de sua cama, a acompanhava na escola, com permissão especial da diretora, e sentava-se pacientemente ao seu lado durante as sessões de terapia. Ele parecia entender seus medos não expressos, posicionando-se entre ela e possíveis gatilhos, alertando sua mãe quando a respiração de Luana ficava muito rápida, sinal de um ataque de pânico iminente. O que nem Luana nem sua mãe percebiam era que Toby estava ajudando de maneiras que elas ainda não compreendiam. Sua presença estava lentamente reconstruindo pontes no cérebro traumatizado de Luana, criando novos caminhos neurais onde os antigos haviam sido danificados pela dor e pelo medo. Uma tarde, cerca de 3 meses depois que Toby se juntou à família, algo notável aconteceu. Luana estava sentada perto da janela, observando a chuva cair em uma poça no quintal quando uma memória surgiu, vaga, mas distinta.
ela viu as mãos de seu pai, fortes e capazes, ensinando-a a pular pedras na superfície do rio Salgueiro. A memória foi acompanhada por uma sensação de segurança, de estar protegida. Luana arfou, agarrando o pelo de Toby enquanto a memória desaparecia tão rápido quanto surgira. Lembrei de algo, mamãe, disse sua voz trêmula. Sobre o papai e o rio. Isabel correu para o lado da filha, lágrimas nos olhos. O que foi, querida? Luana balançou a cabeça frustrada. Não sei. Foram só as mãos. As mãos dele, na água. Toby lambeu sua mão como se dissesse: tudo bem, mais coisas virão. E mais vieram. Pequenos fragmentos no início, como peças de um quebra-cabeça sendo lentamente montado. Uma memória da risada de seu pai, enquanto construíam um castelo de areia na margem do rio. O cheiro de seu perfume misturado com o aroma da água do rio. O som de sua voz lendo para ela um livro sobre vida marinha. Cada memória era acompanhada por uma reação física, às vezes uma dor de cabeça, às vezes náusea. Mas Luana começou a receber esses momentos de bom grado. Eram prova de que ela não perdera tudo, que partes de seu pai ainda viviam dentro dela. O grande avanço veio em uma tarde sufocante de julho. Luana e Toby estavam sentados debaixo do velho carvalho no quintal quando outra memória surgiu com clareza surpreendente. Esta não era apenas um fragmento, era uma cena completa. Ela estava no barco com seu pai. O sol estava alto no céu, refletindo na água em padrões deslumbrantes. Seu pai estava coletando amostras de água de diferentes partes do rio, explicando-lhe por que a água limpa era importante. Vê isso, Luana. É assim que protegemos nossa casa, ele dissera, segurando um frasco transparente cheio de água do rio. Algumas pessoas não se importam em manter o rio limpo, mas nós nos importamos. Então ela se lembrou da discussão, a conversa acalorada que seu pai teve ao telefone celular. Eu sei o que vi, Roberto. O despejo é tóxico, as pessoas podem ficar doentes. Uma pausa. Não vou ficar quieto sobre isso. As evidências são claras. Luana sentou-se ereta, seu coração batendo forte. Toby imediatamente se pressionou contra seu lado, ancorando-a com seu calor familiar. Mamãe, ela chamou, sua voz tremendo de urgência. Lembrei de algo importante. Isabel correu, preocupação estampada em seu rosto. O que é, querida? Não foi um acidente, disse Luana, a compreensão surgindo nela. O papai estava investigando algo no rio. Ele estava discutindo com alguém chamado Roberto sobre resíduos tóxicos. Ele disse que as evidências eram claras. O rosto de Isabel empalideceu. Roberto Santos, ele é dono da indústria Santos. Seu pai estava analisando relatórios de que eles estavam despejando químicos ilegalmente no rio Salgueiro. Luana sentiu uma onda de raiva misturada com luto. É por isso que ele estava no rio naquele dia. Ele estava coletando evidências. Isabel ajoelhou-se ao lado de sua filha, lágrimas escorrendo por seu rosto. Seu pai era engenheiro ambiental, Luana. Ele se importava profundamente em proteger nossa comunidade. Não contei antes porque não queria aumentar sua dor, mas ele estava investigando a indústria Santos há meses. Toby soltou um ganido suave, colocando a cabeça no joelho de Luana como se dissesse: vamos descobrir a verdade. Na manhã seguinte, Luana e sua mãe visitaram o pequeno escritório que antes pertencera ao pai de Luana. Ele permanecera intocado desde sua morte, um santuário para a vida que fora tão abruptamente interrompida. Quando Luana entrou, Toby em seus calcanhares, ela foi inundada pelo cheiro do pós-barba de seu pai, ainda pairando no ar. A sala estava cheia de livros sobre ciências ambientais, mapas do sistema fluvial e pilhas de relatórios. Luana passou os dedos sobre a superfície da mesa dele, sentindo os sulcos e arranhões familiares que marcavam anos de trabalho. Por onde começamos? Perguntou Luana, olhando para a quantidade esmagadora de material. Isabel suspirou. Seu pai mantinha registros meticulosos, mas depois do acidente, não consegui me forçar a passar por tudo. Toby de repente ficou alerta, suas orelhas atentas. Ele caminhou até uma estante no canto e começou a arranhar a base. Luana o seguiu, agachando-se para investigar. Atrás de uma fileira de livros-texto, ela encontrou um compartimento pequeno, quase invisível. Dentro havia uma caixa à prova d'água contendo um pendrive e um caderno. As mãos de Luana tremiam enquanto abria o caderno. A caligrafia familiar de seu pai preenchia as páginas. Leituras de qualidade da água, datas, locais e notas cada vez mais preocupadas sobre níveis químicos incomuns e possível descarga ilegal. Ele estava certo, sussurrou Luana. Ele encontrou evidências. Isabel pegou o caderno com mãos trêmulas. Precisamos levar isso às autoridades. Mas quando entraram em contato com a polícia local, foram recebidas com uma resistência surpreendente. O policial Mendes, que havia cuidado do caso de seu pai, parecia incomumente indiferente. Acidentes acontecem, Sra. Oliveira, disse ele, evitando contato visual. Seu marido era um remador experiente. Às vezes o rio é simplesmente imprevisível. Luana sentiu uma onda de raiva. Não foi um acidente. Meu pai estava investigando a indústria Santos. Ele tinha evidências. Mendes se remexeu desconfortavelmente.
Sem provas concretas não há muito que possamos fazer. E a memória de uma criança não é apenas uma memória, Luana interrompeu. Temos suas anotações e um pendrive com evidências. A expressão de Mendes endureceu ligeiramente. Vou dar uma olhada no que vocês têm, mas não alimentem muitas esperanças. Ao saírem da delegacia, Luana soube que algo estava errado. Mendes nem sequer examinara as evidências que trouxeram. Ele mal as olhara antes de descartar suas preocupações. Naquela noite, enquanto Luana deitava na cama, ela tomou uma decisão. Se a polícia não ajudaria, ela descobriria a verdade por conta própria. Sussurrou seu plano para Toby, que ouviu atentamente, seus olhos refletindo a luz da lua filtrando-se pela janela. Vamos descobrir isso, garoto. O papai queria que fizéssemos isso. No dia seguinte, Luana e sua mãe visitaram o Centro Ambiental do Rio Salgueiro, uma pequena organização sem fins lucrativos dedicada à proteção do ecossistema local do rio. Lá, conheceram o Dr. Antônio Rocha, um hidrólogo aposentado que trabalhara com o pai de Luana. Quando o Dr. Rocha viu o caderno, sua expressão ficou séria. Seu pai estava prestes a descobrir algo significativo, disse folheando as páginas. Essas leituras mostram níveis perigosamente altos de bifenilos policlorados, BPCs. Eles são proibidos por um motivo. A exposição prolongada pode causar sérios problemas de saúde. Você pode nos ajudar a provar o que aconteceu com meu pai? Perguntou Luana. O Dr. Rocha assentiu. Posso analisar os dados do pendrive e compará-los com leituras atuais, mas precisaremos de mais evidências para construir um caso. O coração de Luana afundou. Não temos mais nada. Toby, que estava deitado quieto aos pés de Luana, levantou-se subitamente e caminhou até a porta, olhando para ela com expectativa. Toby acha que estamos faltando com algo, disse Luana, uma faísca de esperança acendendo dentro dela. O Dr. Rocha sorriu. Os animais geralmente sabem mais do que lhes damos crédito. Por que você não o leva para uma caminhada ao longo do rio? Às vezes as respostas que buscamos estão bem na nossa frente. O caminho ao longo do rio Salgueiro era familiar para Luana, embora ela não tivesse caminhado por ele desde antes do acidente. A cada passo, fragmentos de memória surgiam, seu pai apontando diferentes tipos de peixes, ensinando-a a identificar plantas saudáveis do rio, explicando a importância da água limpa para todo o ecossistema. Toby caminhava ao seu lado, seu nariz no chão, parando ocasionalmente para investigar algo que Luana não conseguia ver. Elas chegaram a uma curva do rio onde seu pai frequentemente coletava amostras. Toby subitamente se desviou do caminho, dirigindo-se para um matagal de arbustos. Toby, espera! Chamou Luana, seguindo-o. O cachorro estava cavando na base de uma velha árvore de salgueiro. Luana ajoelhou-se ao lado dele, afastando a vegetação rasteira. Lá, parcialmente enterrado na terra, estava um pequeno recipiente metálico, outra caixa à prova d'água idêntica à que encontraram no escritório de seu pai. Dentro estava uma amostra de água datada com o rótulo Efluente da Indústria Santos, 15 de junho, junto com uma nota na caligrafia de seu pai. Evidência definitiva. Contate a Ana imediatamente. As mãos de Luana tremiam enquanto segurava o frasco. Era isso. A prova concreta de que precisavam. Conseguimos, Toby, sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. O papai nos deixou um rastro para seguir. Toby lambeu sua mão, seu rabo abanando lentamente, mas com firmeza, como se dissesse: eu disse que encontraríamos. Com as novas evidências em mãos, o Dr. Rocha contatou a Agência Nacional de Águas, ANA. Em poucos dias, investigadores federais chegaram à cidade, armados com mandados de busca para a Indústria Santos. Luana observou da galeria do tribunal enquanto as evidências eram apresentadas. As amostras de água, o caderno, o pendrive contendo fotografias de tubulações de descarga ilegais, tudo apontava para o despejo sistemático de produtos químicos tóxicos no Rio Salgueiro pela Indústria Santos. Roberto Santos subiu ao banco das testemunhas, seu terno caro e postura confiante, incapazes de disfarçar o tique nervoso em seu olho esquerdo. Quando questionado sobre o pai de Luana, ele alegou ter tido desentendimentos profissionais, mas negou qualquer envolvimento no acidente. Então o Dr. Rocha apresentou a peça final de evidência, a amostra de água que Luana e Toby encontraram. A análise química confirmou que continha níveis de BPCs 300 vezes mais altos do que o permitido por lei. Enquanto o juiz lia o veredito, culpado por despejo ilegal, falsificação de relatórios ambientais e homicídio culposo, Luana sentiu uma mistura complexa de emoções. A justiça havia sido feita, mas não poderia trazer seu pai de volta. Após o julgamento, ao saírem do tribunal, Luana sentiu uma mão em seu ombro. Era o policial Mendes, sua expressão cheia de arrependimento. Sinto muito por não ter acreditado em você, disse ele calmamente. Seu pai era um bom homem, eu deveria ter feito mais para protegê-lo. Luana assentiu, entendendo que algumas pessoas estão presas por seus próprios medos e lealdades. Tudo bem, disse. Você está fazendo a coisa certa agora.
Os meses que se seguiram trouxeram um novo tipo de cura, com a indústria Santos sob supervisão federal e passando por mudanças significativas em suas práticas de gerenciamento de resíduos, a qualidade da água no Rio Salgueiro começou a melhorar. Peixes retornaram às seções do rio que haviam estado desertas por anos. Esforços de limpeza comunitária surgiram ao longo das margens do rio. Luana continuou sua terapia, mas os ataques de pânico tornaram-se menos frequentes. Ela até começou a ter aulas de natação no centro comunitário, Toby sempre por perto caso precisasse de reassurance. Na primeira vez que mergulhou a cabeça na água, ela não pensou no acidente. Pensou em seu pai, ensinando-a a soprar bolhas no rio. Uma manhã fresca de outono, Luana e sua mãe retornaram à curva do rio, onde seu pai coletava amostras. Elas espalharam suas cinzas na água, observando enquanto a corrente as levava rio abaixo. Acho que ele ficaria orgulhoso de você, Luana, disse Isabel, seu braço em volta dos ombros de sua filha. Luana assentiu, olhando para Toby, que sentava pacientemente ao seu lado. Conseguimos juntos, papai, sussurrou. Você nos deixou um rastro para seguir e encontramos a verdade. Toby cutucou sua mão com o nariz, como se dissesse sempre. Na escola, Luana começou o Clube Guardiões do Rio, um grupo de estudantes dedicados a monitorar e proteger o Rio Salgueiro. Elas coletavam amostras de água, organizavam dias de limpeza e educavam estudantes mais jovens sobre a gestão ambiental. Durante uma de suas primeiras reuniões, um novo aluno chamado Marco se juntou ao clube. Ele era quieto e mantinha-se à parte, assim como Luana fora após seu acidente. Oi, sou a Luana, disse aproximando-se dele. Quer aprender a testar a qualidade da água? Marcos assentiu hesitante. Eu não sei muito sobre rios. Tudo bem, disse Luana sorrindo. Meu cachorro Toby vai te mostrar o caminho. Enquanto Toby cumprimentava Marcos com um cutucão amigável, Luana percebeu o quão longe havia chegado. A menina que não conseguia nem olhar para um copo d'água sem entrar em pânico, agora liderava outros na proteção do rio que seu pai amava. Um ano após a condenação de Santos, a cidade dedicou uma nova seção do parque às margens do rio em homenagem ao pai de Luana. Centro Educacional do Rio Salgueiro, homenagem a Diego Oliveira. Lia a placa cercada por plantas nativas e com exibições interativas sobre proteção da bacia hidrográfica. Na cerimônia de inauguração, pediram que Luana fizesse um discurso. De pé no pódio, com Toby ao seu lado, ela olhou para a multidão de moradores da comunidade, amigos e familiares. Meu pai acreditava que água limpa é um direito, não um privilégio. Começou, sua voz firme. Ele me ensinou que uma pessoa pode fazer a diferença, mesmo diante de forças poderosas. Quando o perdi, me senti perdida, com medo da água que ele tanto amava. Ela fez uma pausa, colocando uma mão na cabeça de Toby. Mas então conheci o Toby. Ele não tentou consertar-me ou dizer que tudo ficaria bem. Ele simplesmente ficou ao meu lado, me lembrando que eu não estava sozinha. Os animais têm uma maneira de nos entender quando as palavras falham. Luana respirou fundo. Descobrir a verdade sobre o que aconteceu com meu pai foi doloroso, mas também foi curativo. Mostrou-me que o trabalho dele importava, que sua voz ainda ecoa neste rio e em todos nós que continuamos sua missão. Ela olhou para Toby, que a encarava com lealdade inabalável. Meu pai me deixou mais do que memórias. Ele me deixou um propósito. E com o Toby ao meu lado, sei que nunca vou perder meu caminho. Enquanto a multidão aplaudia, Luana sentiu uma sensação de paz que não conhecera desde antes do acidente. O rio fluía calmamente ao seu lado, carregando não apenas água, mas esperança para o futuro. Naquela noite, enquanto o sol se punha sobre o Rio Salgueiro, Luana sentou-se nas margens com Toby. Ela mergulhou os dedos na água fresca, observando as ondulações se espalharem. Lembra quando eu não conseguia nem olhar para a água sem ter medo? Perguntou a Toby, que descansava a cabeça em seu colo. Toby soltou um suspiro suave, como se dissesse: lembro, mas olhe para você agora. Luana sorriu, coçando atrás de suas orelhas. Você me salvou, sabia? Não apenas ajudando-me a encontrar a verdade, mas me ensinando como viver de novo. O rabo de Toby bateu contra o chão, um ritmo constante que combinava com o fluxo suave do rio. À medida que a escuridão caía, Luana deitou-se na grama, Toby enrolando-se ao seu lado. As estrelas se refletiam na água, criando a ilusão de nadar através do cosmos. Acho que o papai ficaria orgulhoso de nós, sussurrou. Toby descansou o queixo em seu peito, sua respiração quente constante contra sua pele. Naquele momento,
Cercada pelos sons do rio e pela presença de seu fiel companheiro, Luana sentiu-se inteira novamente. O rio lhe tirara muito, mas também devolvera. A verdade, um propósito e o presente inesperado de um Golden Retriever que compreendia seu silêncio melhor do que qualquer um. Enquanto adormecia sob o céu estrelado, Luana soube que sempre carregaria o legado de seu pai em seu coração e que Toby sempre estaria lá para lembrá-la de sua força quando mais precisasse. O rio continuava a fluir, carregando não apenas água, mas os ecos do passado e a promessa de um futuro mais limpo, um testemunho do que uma garota determinada, seu cachorro leal e uma comunidade disposta a ouvir poderiam realizar juntos.